Fala bacharéis do Botequim, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo com mais um quadro Corridas para ver de novo. Esse vídeo que na verdade era para ter sido feito na quarta-feira, mas estou publicando hoje porque eu gravei o vídeo, mas achei que ficou muito ruim e aí decidi não publicar. Então se você achar esse vídeo ruim, saiba que o outro ficou muito pior. Certo? Vamos falar então hoje do GP do Canadá de 1995, sexta etapa do campeonato. É um campeonato que começou ali numa briga intensa, né, entre Damon Hill e Michael Schumacher. Nas 5 primeiras etapas só os dois venceram. O Schumacher venceu 3 corridas no Brasil, na Espanha e em Mônaco, e o Damon Hill venceu 2 em San Marino e na Argentina. Porém, e os dois, né, fizeram a primeira fila de novo nesse GP do Canadá, que foi com Michael Schumacher com a Benetton Renault na pole position, Damon Hill com a Williams Renault em segundo, David Coulthard com a Williams Renault em terceiro, Gerhard Berger com a Ferrari em quarto, Jean Alesi com a outra Ferrari em quinto, Johnny Herbert com a Benetton Renault em sexto, Mika Häkkinen com a McLaren Mercedes em sétimo, Ed Irvine com a Jordan Peugeot em oitavo, Rubens Barrichello com a outra Jordan Peugeot em nono e Mark Blundell com a McLaren Mercedes em décimo. Esse foi os 10 primeiros no grid de largada. Também tínhamos 2 brasileiros, né, o Roberto Pupo Moreno e o Pedro Paulo Diniz, que corriam pela Ford Corse Ford, né, que largavam ali na última fila aí, com aqueles carros amarelos, lentos, as tartarugas amarelas, né? É bom a gente lembrar que a gente falei aqui do Rubinho Barrichello e do Ed Irvine. O Barrichello que não vinha num ano bom, ele tinha feito ali um bom ano em 94, mas em 95 ele tinha conseguido completar apenas uma corrida na Espanha e em sétimo lugar, ou seja, não tinha pontos marcados. E o Ed Irvine tinha marcado já 2 pontos no campeonato e tinha largado na frente do Rubinho durante todas as corridas da temporada. Ou seja, o Rubinho, mais uma vez, pela 6ª vez no ano, estava largando atrás de seu companheiro de equipe. Bom, a transmissão foi, né, pela Rede Globo. Era até uma coisa interessante, né, que a Globo transmitia. Eu estava assistindo a corrida, a Globo transmitindo a corrida em loco, né, com o Galvão lá na cabine, né, no próprio circuito. Então realmente era era diferente, né? Eram outros tempos. Bom, e aí tivemos a largada, né? A largada aparentemente foi tranquila, né? O Schumacher se manteve na frente, com o Damon Hill ali na segunda posição, seguido pelas 2 Ferrari, o Barrichello já conseguiu logo na largada fazer ultrapassagem ali sobre o Ed Irvine e conseguiu aí ganhar uma posição. Mas ainda na primeira volta, o Mika Häkkinen foi tentar uma ultrapassagem ali sobre o Johnny Herbert no hairpin e acabou batendo no Johnny Herbert, fazendo o Johnny Herbert rodar, e foi até engraçado, né, porque os dois ficaram tentando. O Herbert ficou acelerando o carro, tentando se desvencilhar do carro do Häkkinen, e ele ia arrastando o carro do Häkkinen, quebrando a asa, mas ele não conseguiu aí se desvencilhar, né, e os dois acabaram abandonando. E isso ainda na primeira volta, então o Barrichello ganhou mais 2 posições. E depois, na segunda volta, ali, enquanto o Jean Alesi fazia ultrapassagem sobre o Gerhard Berger, o David Coulthard rodou sozinho ali na segunda volta, rodou sozinho, né? Ele estava ali na 4ª posição, na 3ª posição, rodou sozinho e acabou rodando e também abandonou. Com isso, já na segunda volta, o Barrichello já era o 5º colocado. Uma coisa interessante dessa corrida, né, é que o carro do Mika Häkkinen ficou ali na pista, no hairpin, e a corrida continuou rolando normalmente, né? Normalmente, assim, que não tinha só uma bandeira amarela localizada lá, o carro no meio da pista e os carros passando lá, enfim, disputando, tudo normal, né? Outros tempos, né? Corrida dos anos 90. E a corrida foi, né, os carros foram ficando um pouco mais espalhados, o Schumacher já abriu, né, logo de cara, e aí ficou uma filinha ali com o Damon Hill em segundo, seguido do Alesi e do Berger andando muito próximos. Essa era mais ou menos ali, né, o que a transmissão ficava mostrando, porque era onde podia acontecer alguma coisa. O Schumacher realmente já estava mais na frente e um pouco mais atrás ali o Barrichello e o Irvine também andando próximos, mas sem um ameaçar o outro. E aí tem uma coisa, acabei de falar da questão da segurança, né, do carro do Mika Häkkinen ali no meio da pista e a corrida rolando, mas a direção de prova, né, o circuito do Canadá naquela época ali, após o hairpin, né, o grampo, hoje você faz o grampo e você tem um retão lá que você vai acelerando até chegar lá na chicane do Muro dos Campeões.
Lá em 95, eles tinham uma chicane no meio dessa pista, no meio dessa reta, que era uma chicane feita de cone. E a direção de prova proibiu ultrapassagens naquela chicane. E aí a transmissão comentando que os caras estavam reclamando, o Berger reclamou, o Schumacher reclamou e tudo mais. E aí o pessoal até falou, até brincou, né, que teve um piloto que falou, né, que foi a primeira vez que alguém proíbe de ultrapassar durante a corrida. E também em 95 eles tinham recém-estreado um sistema aquele sistema do sensor, né, de queima de largada, né, então para detectar se o piloto queimou ou não a largada. Em Mônaco já teve muitos pilotos punidos, né, o Barrichello inclusive foi um dos punidos, e lá aqui no Canadá o Katayama, o Salo e o Martini também queimaram a largada, né, foram punidos ali com um stop and go de 10 segundos. Né. E como eu falei, né, o Schumacher já estava lá na frente, 15 voltas ele já estava ali mais de 7 segundos na frente, estava abrindo mais ou menos meio segundo por volta. Na volta 16, o Jean Alesi faz uma belíssima ultrapassagem para cima do Damon Hill, né, ele bota por dentro ali no hairpin e faz a ultrapassagem, assume a segunda posição. E o Galvão até fala, né, que o Alesi é mais piloto, aí ele fala, né, que já dá uma criticada no Damon Hill, fala que é essa pinta de campeão que falta para o Damon Hill, né? Então o Alesi aí assumiria a segunda posição. E aí o Berger começou também a querer pressionar o Damon Hill, e aí eles estavam ali, né, começou a chegar nos retardatários, e chegaram no Pierluigi Martini da Ferrari, da Minardi, e o Martini daquele jeito, né, ou seja, o Damon Hill passou, e aí ele ficou entre o Berger, entre o Hill e o Berger, e ele começou a fechar o Berger, né? Fechou o Berger várias vezes, né? O Galvão até falou, ele deve ser daltônico, porque não enxerga a bandeira azul e tudo mais, e deu várias fechadas no Berger. Depois que o Berger passou, até fez um sinalzinho gentil com a mão e fez o Berger perder algum tempo, né? O Martini, que acabou depois sendo punido por conta dessa atitude dele, né? Também tomou um stop and go. E a corrida foi rolando, né, e até teve uma previsão, né, do Galvão, que ele, né, enquanto o Alesi já estava ali na segunda posição, longe do Schumacher, o Galvão manda falando do Alesi, o Alesi tá um bom piloto, mas nunca venceu. Aí ele fala, será que é hoje? Será que é hoje que o Alesi consegue finalmente a sua primeira vitória? Né? E isso quando ele ainda estava em segundo. Na volta 25, o Gerhard Berger consegue também fazer a ultrapassagem para cima do Damon Hill e assume a terceira posição. Só que algumas voltas depois ele começa a ficar um pouco lento, né? Fica lento, né? Até na transmissão fala, acho que pode ser problema de combustível, e ele faz uma parada muito demorada nos boxes e acaba ficando lá para trás, né? Então com isso o Schumacher é o primeiro, o Alesi é o segundo, o Hill é o terceiro e o Barrichello já é o quarto colocado. Na volta 38, o Schumacher é o último dos líderes a parar, né? Todo mundo ali fez, né? O Alesi parou, o Hill parou, o Barrichello parou, o Irvine parou e o Schumacher foi o último deles na volta 38 e volta na frente, né, de todo mundo ali com mais de 30 segundos de vantagem. Estava tranquilo na liderança, tudo se encaminhava aí para mais uma vitória, que seria a terceira vitória seguida do Schumacher no campeonato. Ele tinha vencido as duas anteriores, Espanha e Mônaco, e estava com tudo para vencer ali também no Canadá. E depois dos pitstops, o Irvine começa a se aproximar do Barrichello, né? O Irvine começa a andar num ritmo mais forte que o Barrichello, começa a se aproximar e fica aquela especulação, né? Será que a Jordan vai deixar os dois brigarem na pista? Será que vai mandar um passar? Será que vai mandar um ficar quieto? Né? Porque realmente o Irvine voltou muito mais rápido que o Barrichello, mas ele, em nenhum momento ele realmente chegou a tentar tentar uma manobra de ultrapassagem. Na volta 50, né, o Damon Hill ele acaba parando, abandonando, teve problemas no seu carro e abandona a prova. Isso na volta 50, então com isso o Barrichello já era o terceiro colocado. Na volta 57, aí é o Michael Schumacher que começa a ter problemas no seu carro, fica lento, vai ficando muito lento e para no box, perde muito tempo, trocou o volante do carro e tudo mais, e acabou voltando lá para trás, né? Então, com isso, o Jean Alesi é o quinto, é o líder da prova e o Barrichello é o segundo. E é engraçado nessa hora, né? Porque a torcida da Ferrari
comemora bastante na hora que vê o Schumacher lento. Né? Assim, a torcida da Ferrari e a torcida canadense, né? Porque a torcida canadense estava torcendo para a Ferrari, estava torcendo ali para o Jean Alesi. Tem muito da identificação, né, do torcedor canadense com a Ferrari número 27, né, que era a Ferrari, né, do Villeneuve, do Gilles Villeneuve. Então a torcida comemora muito quando vê o Schumacher. Ali lento, né? E até irônico, né? Porque o Schumacher, que seria depois, né, no futuro, o grande ídolo da Ferrari, ele acaba a torcida da Ferrari. É até um pouco estranho ver a torcida da Ferrari comemorando, né, um problema do Schumacher. E na volta 61, né, o Gerhard Berger ali, que tinha voltado para o boxe, tinha tido aquele problema, ele voltou e estava numa briga ali com o Martin Brundle, né, o Martin Brundle da Ligier, da Ligier, se eu não me engano, deixa eu ver se eu tô falando bobagem aqui, mas eu acho que é o Martin Brundle da Ligier, exatamente, da Ligier. Ele acaba batendo no Brundle e acaba aí tirando, né, os dois da corrida, uma barbeiragem incrível aí do Gerhard Berger, né? O Berger tinha muito dessa, né? Às vezes fazia umas barbeiragens dessas. Bom, e aí não aconteceu mais nada de interessante até o final da corrida e o Jean Alesi venceu sua primeira vitória na Fórmula 1, que acabaria sendo sua única vitória, que foi justamente no dia do seu aniversário, né? No dia 11 de junho de 1995, o Alesi estava fazendo aniversário naquele dia e venceu a prova. E aí foi uma festa, né, da torcida, a torcida invadiu a pista, tanto é que se vocês olharem ali, tem, né, o Rubinho, o Barrichello, quando ele cruza, por exemplo, a linha de chegada na 5ª posição, já tem torcida na pista, a galera invadiu mesmo, foi realmente uma festa, uma loucura. E aí o Alesi parou o carro, eu não sei se problema de combustível, o que foi, ele parou, o carro dele parou ali pouco depois de receber a bandeirada, e aí o Schumacher parou seu carro atrás, o Schumacher acabou chegando na 5ª posição, o Schumacher parou seu carro e o Alesi subiu em cima do carro do Schumacher e foi, né, o Schumacher pilotando ali devagar e o Alesi em cima do carro, desfilando, fazendo aquela festa. Foi realmente uma imagem muito bacana, muito legal da Fórmula 1. Bom, resultado da corrida ficou Jean Alesi, Ferrari em primeiro, Rubens Barrichello, Jordan Peugeot em segundo, Ed Irvine, Jordan Peugeot em terceiro. Esse foi também o primeiro pódio do Ed Irvine, foi o segundo pódio da carreira do Barrichello e o primeiro do Ed Irvine. Quarto, Olivier Panis, da Ligier Mugen Honda. Quinto, Michael Schumacher, Benetton Renault. Sexto, Gianni Morbidelli, da Footwork Hart. Foram os 6 pilotos aí que pontuaram nessa corrida, né? Lembrando que eram apenas 6 pilotos que pontuavam na época. A melhor volta foi do Michael Schumacher, né, com 1:29.174, e ele fez isso na volta de número 67, né, faltando ali 2 voltas para o final. Outra coisa interessante dessa corrida é no pódio, né, que o Jean Alesi, ele, né, foi para o pódio, tocou o hino francês, e depois, quando tocou o hino italiano, ele começou meio que a reger o hino italiano. Assim como depois, né, ficaria a marca registrada do Schumacher, né? O Schumacher que fazia isso, né? Tocava, né, quando o Schumacher vencia pela Ferrari, ele tocava o hino alemão. Depois, quando tocava o hino italiano, ele ficava regendo, né, o hino, fazendo, né, o movimento como se estivesse regendo o hino italiano, que depois até teve problemas, né? Ou seja, teve que parar de fazer porque reclamaram, falando que era um desrespeito ao hino. Bobeira, né? Era muito legal mesmo ver o Schumacher ali no pódio, né, regendo o hino enquanto os italianos da Ferrari cantando o hino a plenos pulmões, o hino da Itália, que é um hino maravilhoso, né? Sensacional o hino da Itália. Então é isso, né? Esse foi aí o GP do Canadá de 95. Também é bom lembrar, né? A festa do Rubinho, não pode? Subiu com a bandeira do Brasil. O Rubinho, inclusive, desfilou com a bandeira do Brasil ali, pegou a bandeira do Brasil, ficou desfilando aí na sua volta de retorno aos boxes. Outras coisas que é interessante a gente falar, né, é que o repórter dessa corrida era o Hermano Henning. E assim, primeiro que eu não lembrava dele, que ele tinha cobrido a Fórmula 1, não lembro dele da época do SBT, acho que é SBT Repórter que ele fazia. E era legal porque ele ia as entradas dele, ele entrou primeiro, tô aqui no box da Jordan, o pneu do Rubinho, não sei o quê. Aí depois ele foi no box da Ferrari, tô aqui no box da Ferrari, os mecânicos estão aqui. Então, realmente as participações dele eram muito, muito bacanas, né? Tem ele entrevistando o Pedro Paulo Diniz, né? O Pedro Paulo Diniz acabou abandonando a prova, né? Ele foi também ali no box da Forte Corsa, ele entrevistar o Diniz ali novinho de tudo, né, sendo
entrevistado. Outra coisa que chamou a atenção, que eu vi ali que quando eu mostrava, né, os carros ali indo para o hairpin, tinha um outdoor, né, com escrito Quebec 2002. E eu fui procurar o que era isso. E era porque a cidade de Quebec era candidata à sede das Olimpíadas de 2002, Olimpíadas de Inverno, né, de 2002, e eles estavam fazendo propaganda, mas acabou perdendo, né, a disputa para Salt Lake City, que foi a cidade sede dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2002. E uma última coisa é que durante a corrida, várias chamadas, né, do Galvão fazendo várias chamadas do filme O Predador 2, que ia passar no domingo maior. E eu lembro desse dia, porque eu lembro dessa corrida, né, que obviamente foi à tarde, eu tinha 13 anos, eu estava no clube e tinha um bar ali onde tinha a TV, e lá longe tinha um pessoal, uma cancha de bocha. E aí às vezes eu ia lá ver um pouco da bocha, ia ver a corrida, e o cara, como é que tá a corrida? Aí eu saí lá, o Rubinho tá em terceiro, hein? Aí depois passou o tempo e eu voltei lá, o Rubinho tá em segundo. E lembro que à noite eu assisti esse filme, O Predador 2, né? Filme que o cara, aquele bicho lá meio transparente, nas árvores lá, me lembrou bem deste dia. Certo, pessoal? É isso então, essa foi aí a corrida GP do Canadá de 95 no nosso quadro Corridas para Ver de Novo. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e se você gosta do nosso trabalho, pense em se tornar um apoiador, que todo mês aí você concorre a uma camiseta exclusiva. Você concorre aí, a gente sempre sorteia uma camiseta exclusiva. Ontem tivemos um apoiador novo entrando, né, o Bruno Black. Seja muito bem-vindo aí e muito obrigado pelo seu apoio. E também, claro, passar na nossa loja. Eu tô com essa camiseta aqui da Ferrari do Schumacher, né, que é da Ferrari de 96, né, do Schumacher, em homenagem à Ferrari, né, do Jean Alesi, que venceu essa corrida em 1995. Certo, pessoal? Então é isso. Valeu, muito obrigado, um grande abraço a todos. Até o próximo e tchau!